Geografia e hoje no Explicado Virtual a gente vai entender um pouco mais sobre o conteúdo do 6º ano. A aula de hoje são sobre domínios morfoclimáticos. A gente viu alguns domínios morfoclimáticos do Brasil e a gente vai estudar mais alguns para entender um pouco melhor como se organiza o clima no Brasil. O domínio morfoclimático que a gente vai ver especificamente é o clima equatorial superúmido. Ele tem como característica atuar principalmente na região norte, parte da região norte do Brasil, e ele tem a atuação principalmente da MEC. Bom, nesse caso específico, o clima superúmido ele vai ser quente e úmido, apesar de ele estar concentrado no interior do continente. Isso porque eu tenho um processo chamado de evapotranspiração. Essa evapotranspiração é fundamental para que a MEC seja a exceção da nossa regra. Lembra que a gente viu que as massas de ar seguem uma nomenclatura e que a maioria dos casos essa nomenclatura funciona, colocando inclusive massas continentais como massas secas e massas atlânticas como massas úmidas. Mas essa regra foge, ela não acerta quando a gente está falando da MEC, que é uma massa continental e úmida. Bom, qual é o motivo disso acontecer? Isso em função da floresta. A floresta ela tem um processo chamado de evapotranspiração, que é basicamente um processo de evaporação dos grandes corpos de água, um processo de transpiração dos vegetais, nas plantas e nas árvores. Isso vai liberar uma grande quantidade de umidade para a atmosfera. Então essa massa vai absorver e vai repartir essa umidade para outras regiões. A massa equatorial continental, a MEC, é fundamental para a dinâmica climática no país, porque ela vai influenciar uma série de outras regiões, inclusive regiões no centro-oeste do Brasil, regiões tropicais, que acabam sofrendo influência dessa MEC. Ela vai ser caracterizada, no caso dessa região, por chuvas intensas ao longo do ano. É comum que no norte do país as pessoas façam uma brincadeira de marcar antes ou depois da chuva, porque eles consideram que aquela região é uma região de grandes chuvas, todos os dias chove uma grande quantidade. As temperaturas são altas, inclusive por causa da presença, principalmente porque estão perto de uma região equatorial, então tem uma grande incidência de sol e ela é influenciada diretamente por essa massa. A massa superúmida, ela vai influenciar principalmente o Amazonas e o Acre, mas a massa equatorial é um pouco mais extensa do que isso, tá? O equatorial úmido ele vai ter uma abrangência maior. Aí ele vai pegar as regiões do Mato Grosso e do Maranhão, que são áreas que vão sofrer ainda assim fortemente a influência dessa MEC. Mas aí nesse caso específico, além da MEC, eu tenho a influência da MA, que é uma massa úmida, principalmente nas regiões do Maranhão, porque ela vai entrar pelo litoral. Ela vai ter temperaturas elevadas e chuvas intensas. É bem parecido com o tropical superúmido. Só que eu tenho uma pequena estação seca e a intensidade da temperatura da chuva um pouco menor. É uma atuação diferenciada também da MEC. Para isso a gente precisa olhar um típico climograma de uma região superúmida. E aí a gente tem que fazer uma observação específica sobre como funciona um climograma. Para você conseguir observar e ler várias características climáticas, pode ser que o professor peça para identificar algum tipo de clima utilizando essa ferramenta, o que é um climograma, como você vai ler. O climograma ele é uma tabela, um gráfico de clima. E eu vou observar algumas características climáticas, na verdade principalmente duas, e a partir dali entender como aquele clima Eu posso classificar o clima olhando essas condições. Quais são? Aqui eu tenho a temperatura. Então eu vou observar aqui, 0, 30, 24, 18, 12, 6. Ela está em graus Celsius. Esse C aqui significa que ela está em graus Celsius. E aqui eu tenho a quantidade de chuva que tem a medida de chuvas em milímetros anual. Então eu tenho, como é que eu peço isso? Eu tenho um tubo que ele tem uma medição de milímetros e ele fica exposto. E aí, quando vai chovendo, aquela água da chuva vai entrando naquele tubo e ele vai medindo qual é o tamanho dessa chuva. Então, se chover muito, vão ter muitos milímetros de água, vai completar esse tubo maior. Se chover pouco, eu não vou apresentar essa mesma quantidade. Então, eu vou observar essas condições. E eu vou também, isso é muito importante, observar aqui que são os meses do ano. Por que isso é importante? Porque eu posso diferenciar
se essa região está no hemisfério norte ou no hemisfério sul, somente observando essas características. Bom, vamos lá. Nesse clima superúmido, a gente falou que eu tenho uma grande presença de pluviosidade, que é representada por essas barras aqui. Então eu posso observar que eu tenho uma variação, mesmo que pequena, de umidade, mas eu apresento uma umidade alta o ano inteiro. Aí, olhando esse gráfico, parece que eu tenho uma grande variação de umidade, mas aí tá, algumas vezes os alunos costumam errar nesse caso específico de climograma, porque não olham essa característica aqui, que já é muito úmido, e que essa divisão aqui é pequena, uma diferença muito pequena entre um e o outro. Então, na verdade, eu tenho uma quantidade de chuvas constantes o ano inteiro, mas eu tenho uma redução durante o inverno. E eu também vou observar essa linha aqui, que é a linha de temperatura, que está sempre regulando entre os 24 e 30 graus, o que é uma temperatura alta. Então, olhando essas características aqui, dificilmente eu poderia dizer que essa aqui é uma região polar. Porque uma região polar não vai passar um ano inteiro variando entre os 30 e os 24 graus. Uma região polar, por exemplo, apresentaria, uma região temperada, provavelmente apresentaria uma variação mais parecida com essa. Bom, então isso eu consegui destacar. Eu tenho como característica a existência de altas temperaturas. A outra coisa que eu vou observar, que a gente já falou, são o clima. Agora, por que eu tenho que observar os meses do ano? Porque quando eu estou olhando aqui, digamos que eu tivesse uma outra faixa de clima, esquece essa de temperatura, esquece aqui. Eu estou olhando uma faixa assim. Essa faixa vai apontar um aumento de temperatura. Bom, o aumento de temperatura vai acontecer no verão. E se eu cruzar aqui o olhar que o verão coincide, né, com os meses de junho, julho, eu já sei que essa região não está no hemisfério sul. Por quê? O hemisfério sul, ele vai apresentar como característica estar numa região, ter o verão no hemisfério, nos meses principalmente de janeiro e dezembro. Então eu não tenho como característica o aumento de temperatura no meio do ano. O meio do ano é o inverno. Então eu observo isso aqui e aí eu posso dizer que isso aqui é uma região que está no hemisfério norte. Do mesmo jeito que se eu olhasse uma questão aqui, eu poderia dizer que essa região está localizada no hemisfério sul, porque eu tenho uma queda de temperatura durante o inverno no hemisfério sul. Então, se cair uma questão que peça para você, olhando o climograma, identificar uma cidade, se você saber onde essa cidade está localizada, você já pode eliminar algumas alternativas somente observando se essa cidade está no hemisfério sul ou se essa cidade está no hemisfério norte. Então, é importante por causa disso. E outra característica que eu posso fazer, né, outra forma que eu posso identificar, é pelo índice de chuva. Se a gente vai olhando para uma região que é mais árida, eu não vou encontrar esse índice pluviométrico, eu vou encontrar um índice pluviométrico menor. Então eu vou observando. E o índice de chuva, por exemplo, eu estou avisando para vocês que no caso do equatorial úmido eu tenho uma grande concentração de água, de pluviosidade o ano inteiro e uma pequena estação seca que é mais localizada no inverno. Então eu estou observando no climograma as características que eu dei. Se eu for olhar o climograma de um clima subtropical, eu vou observar outras características. Então, o climograma é importante para poder fazer esse tipo de análise. Então, se você sabe que um clima polar, por exemplo, é um clima com bastante, com uma temperatura muito baixa, eu posso olhar e apontar qual é o climograma específico dessa região. Então, é importante porque você pode tanto identificar que tipo climático por exemplo, um clima mediterrâneo tem suas características, como eu posso também indicar que localidade numa questão que tivesse alternativas para marcar qual é a cidade que aquele climograma está se referindo. Então pode ser que caia esse tipo de questão e fica mais fácil se vocês souberem ler o climograma. Então, relembrando, para ler o climograma, olha a temperatura, olha a pluviosidade e olha os meses do ano para você saber se isso se enquadra no sul. No caso do Brasil, nós estamos numa parte do continente, do país está no hemisfério sul, temos uma pequena parte no hemisfério norte e às vezes pode ser que o professor pergunte sobre essas mudanças, porque aí também vai apresentar mudanças por causa da troca de meses. Só que no caso específico do Brasil, essa área é muito próxima ao Equador. Em áreas equatoriais, eu não vou apresentar grandes variações de temperatura. É sempre quente o ano inteiro. Então, esse foi um domínio morfoclimático específico. E lembrando que falar especificamente da Amazônia, é muito importante que se entenda a relevância da umidade da floresta amazônica para a formação
dessa massa equatorial. Ela influencia, a gente já viu várias questões, e no caso específico do Brasil existe um risco da destruição da floresta amazônica, e essa destruição, além de prejudicar a própria biodiversidade local, pode influenciar o clima com a diminuição da umidade, estão podendo inclusive alterar essas relações que a gente viu até aqui. Então, no caso específico dessa região, é importante que se mantenha ainda a cobertura vegetal para evitar que a gente tenha mudanças climáticas mais drásticas no Brasil. A gente já sofre a influência das mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo. Então, espero que tenha ficado claro. Tchau!